Olá pessoal, eu sou o professor Ângelo e eu sou o professor de língua portuguesa de vocês. E esse é o primeiro vídeo explicativo dos assuntos que eu tenho mandado para vocês no material impresso. Então, desculpa aí a demora do tempo que eu gastei para entrar em contato assim visual com vocês, mas é uns problemas assim pessoais que têm me acontecido que têm me feito demorar em entrar em contato com vocês dessa maneira, em falar com vocês dessa maneira, né? Mas voltando ao nosso assunto, né, ou começando o nosso assunto, né, para vocês, pessoal do primeiro ano, tanto do primeiro ano regular como do primeiro ano EJA, nós tínhamos programado uma revisão daquilo que você andou vendo lá no ensino fundamental. Quem veio de quarta etapa, quem estava fazendo alguma coisa assim como o curso regular mesmo, que fez o nono ano, né? A gente quando está estudando por essas séries assim, nós acabamos vendo alguns assuntos que tem-se por costume, quando termina aquele assunto, quando termina aquele período, né, é como se também terminasse os assuntos e eles não fossem mais ser tão importantes na vida da gente. Não é bem assim, né? Porque o que se espera de você é que você vá fazendo um apanhado, um acúmulo de assuntos que quando chegar numa determinada ocasião da sua vida, ou seja, se tudo der certo para o ano, quando vocês do EJA estiverem fazendo o segundo ano, ou daí a 2 anos do pessoal do regular, quando estiver no terceiro ano, né, que você tenha um conhecimento razoável sobre aquilo que você andou estudando no ensino fundamental e no ensino médio, né? Nem sempre isso acontece, às vezes por causa que nós mesmos não nos preocupamos muito em memorizar certos pequenos detalhes, né? E isso vai fazer a diferença, né? Se tiver numa turma 2 ou 3 alunos, ou quem sabe talvez de mais da metade da turma, que se preocupa em armazenar informações, né, essas pessoas terão mais possibilidade de ter sucesso na vida, né, porque você conhece coisas, você lembra de coisas, ou pelo menos tem noção de onde encontrá-las que outras pessoas não têm. Então, é muito importante que vocês sistematizem isso, né? O que você entra numa sala de aula e lhe é mostrado, se der para aprender aquilo, aprenda, né? Que você está aí para isso, né? Aprenda, armazene esse conhecimento na sua mente. Se você tiver material que trate desse assunto, guarde, porque você vai precisar. E ainda tem mais, né? Atualmente é muito fácil você conseguir rever esses assuntos. Existem páginas que você pode acessar que lhe explicam detalhadamente, até muito melhor do que os livros, até, às vezes até de uma maneira bem mais fácil do que acontece em sala de aula, né? Então, hoje em dia está de um jeito assim que se você não estuda se você não quiser, com a questão do celular, com as páginas que você tem aí, os acessos que você pode fazer, você adquire conhecimento assim, da mesma maneira como você fica, às vezes, acompanhando uma pessoa que não vai te acrescentar assim, nenhuma informação muito importante para o teu futuro na vida, né? Mas, deixando essa parte de lado aí, né, uma das primeiras coisas que a gente ia falar com vocês aqui, principalmente para quem estava vindo do ensino fundamental, era lembrar para vocês aquela parte de frase, oração e período, né? Essa parte de frase, oração e período, elas exigem uma conceituação, ou seja, o que é frase, oração e período, né? A frase, gente,
é toda a expressão em que você transmite uma ideia completa. Tem aquelas pessoas que às vezes vêm conversar com a gente e quando chega no final das contas, a pessoa fala tanta coisa, e quando chega no final, diz assim, mas afinal, o que foi que te falaram? E aí tu fica assim, eu nem sei direito. Se você não conseguiu entender o que estava sendo falado, é porque não era uma frase. Ou você não prestou atenção, ou a frase não se completou. Né? Porque quando a frase fica completa, você tem a informação certa daquilo que estão dizendo. Você sabe o que estão dizendo. Né? Na grande maioria das vezes, quando você está conversando com alguém, que se encerra a conversa, se te perguntarem o que foi que vocês conversaram, aí você vai dizer, nós estávamos falando sobre tal coisa assim, 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 assim. Né? Por quê? Porque completou a frase. Né? Aí a partir do momento que você não sabe o que foi dito, ou não tem muita certeza, é porque a frase não se completou. Né? Um exemplo claro disso daí acontece muitas vezes quando você está falando e fica aquela sensação assim de, mas e aí? Como é que é? O que foi que aconteceu? Aí a pessoa, não, deixa para lá, deixa para lá. Quer dizer, começou uma frase que não chegou a nenhum lugar, não te passou nenhum tipo de informação. Então não tem uma frase ali. Pode ter tido orações. A oração, diferentemente da frase, ela não precisa necessariamente ter significado, ter um sentido finalizado. Né? A oração, ela basta que você tenha um verbo. Né? Vê bem a diferença. Na frase, você tem que dar uma informação completa. Né? A frase, ela pode ser escrita e ela pode ser falada. A mesma coisa acontece com a oração. Só que na oração você pode usar apenas uma palavra numa oração. Né? Se você diz assim para uma pessoa, corre. Né? Dependendo da situação em que aquilo é falado, né? Quem que corre? Corre você. Ou, né? Corre, você corre. Alguma coisa está acontecendo, que está sendo sugerido que você corra. Né? Já na frase, você teria que explicar exatamente o porquê de você dizer corre. Né? Na oração, você consegue achar, em grande parte das vezes, sujeito e predicado. Na frase, você tem que ter sentido completo. Então é aquela situação. Numa frase, a frase ela pode ser curtíssima, pode ser bom dia, boa tarde, olá, como é que você está, tudo bem? Né? Vejam bem que aí a preocupação sempre tem a ver com a informação, com o que está sendo tratado. Né? Aí é diferente, totalmente diferente, de quando você esteve na sala de aula estudando gramática. Né? Da parte de gramática, uma das coisas que você poderia ter visto ou até viu no nono ano ou na quarta etapa, é exatamente essa questão de frase, oração e período. Né? A oração principalmente. Aí você olha assim, frase, eu já sei que é quando tem o sentido completo. A oração, por outro lado, tem a ver com classes gramaticais, ou seja, com a presença de verbos dentro da frase. Se tu tens uma frase que ela tem, em que tu podes identificar um verbo, tu já não vais ter uma frase comum, tu vais ter uma frase verbal. Né? Se tu tens uma frase e tu avalias as palavras e vê que não tem nenhum verbo, tu tens uma frase nominal. Só repetindo, né, que a gente falou ainda agora a respeito disso. Então, na frase nominal, são frases geralmente curtas que não apresentam uma estrutura verbal. Né? Nos cumprimentos, por exemplo. Olá, tudo bem? E aí? Né? Bom dia, boa noite. Essas frases assim de saudação, elas geralmente são apenas frases nominais. Não tem verbo. Né?
Já por outro lado, quando tu diz assim, eu quero, quem quer alguma coisa, né? Aí, quero, eu quero, tu queres, ele quer. Nós queremos, vós quereis, eles querem, né? Então, nesse caso aí, tu tens um verbo. Essa já não é mais uma frase nominal. Por que a gente chama de frase nominal? Porque ela não tem verbos, né? E a frase verbal, ela tem justamente como característica principal ela se estruturar em função de um verbo. O verbo vai fazer com que você ache sujeito e predicado, né? E já na frase nominal, não há essa possibilidade, né? Então, olha só, frase é uma expressão que tem sentido completo, né? Oração é a frase que se estrutura ao redor de um verbo. E período? Período ainda é mais simples, né? Porque o período ele se estende de uma letra maiúscula até um sinal de pontuação, depois do qual é necessário que você inicie com outra maiúscula. Então, por exemplo, quando vocês leem um parágrafo, ou quando vocês olham para um texto onde aparece um parágrafo escrito, lembra do que é parágrafo, né? Parágrafo é quando você está iniciando um texto escrito e você deixa aquele afastamento, né? Lá a professora Mariazinha me ensinou que quando a gente ia iniciar o parágrafo, a gente media assim com o dedo, o dedo indicador, né? Uma distância de um dedo da margem do papel, né? E começava a escrever com letra maiúscula. Aí quando lá embaixo chegava no ponto parágrafo, a gente botava o ponto, ia para a linha de baixo, media mais um dedo e começava outro parágrafo. E mais lá embaixo, de novo, ponto parágrafo, outro dedo, começava tudo de novo, né? Então, o parágrafo é isso. Só que tem um detalhe, se você já prestou atenção, dentro de um parágrafo, muitas vezes você encontra ponto seguida, ou ainda ponto de exclamação, ou então ponto de interrogação, ou às vezes reticências, né? Normalmente, depois de um ponto de interrogação, de um ponto de em seguida, de um ponto de exclamação, as pessoas escrevem de novo com letra maiúscula. Então, o período ele é a frase que vai de uma maiúscula até outra maiúscula que aparece por causa de um sinal de pontuação, né? Então, se de repente aparece uma questão e te perguntam assim, quantos períodos formam esse parágrafo? Né? Aí tu vai logo olhar. Quantos pontos em seguida tem dentro daquele parágrafo? Então, se tiver 4 pontos, 5 pontos, tu já está sabendo. Se tiver ponto em seguida, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, qualquer pontuação que depois dele seja necessário colocar letra maiúscula, tá? Você tem ali um período dentro do parágrafo. Então, aí tem a outra questão, né? O período, ele pode ser simples ou composto. Lembram disso? Né? O período simples, ele é formado por uma só oração. Já o período composto, ele é formado por 2 ou mais orações. Depende do período que você tiver na sua frente, né? Então, aí já é uma análise gramatical que você faz, né? Veja bem, na frase você tem que ver o sentido daquilo. Fez sentido? Entendi a mensagem? Eu tenho uma frase, né? Já no caso do parágrafo e do período, né, tem uma questão gramatical ali, né? O período, ele tem, nesse período aqui, tem verbo? Se tiver verbo, você tem uma frase ou frases verbais. Se por outro lado não tiver nenhum verbo ali colocado, você vai ter um período composto por uma frase nominal, né? Então, só lembrando que essa parte aí você viu lá para trás, 7º ano, 8º, por aí assim, 9º ano, isso também aparece, né?
Aí, dependendo da quantidade de verbos e da maneira como eles estão posicionados no período que você está analisando, o teu período pode ser simples ou composto, né? Se ele tiver só um verbo ou só uma locução verbal, o que é uma locução verbal? É quando você tem dois verbos, verbo auxiliar, verbo principal, ou até três verbos, ou até mais do que isso, um ligado ao outro, né? Aí você tem uma sequência de verbos que, na verdade, um aparece para apoiar o outro e funciona como sendo uma só oração. Mas se você tem um período relativamente grande e você consegue encontrar verbos espalhados nesse período, a cada verbo vai corresponder à ideia de uma oração, né? Aí, lá pelo 9º ano, quem fez ou na 4ª etapa, por aí assim, né? Tem aquela questão, período simples ou período composto, né? Composto por coordenação ou subordinação, né? Coordenação, para quem andou vendo esses assuntos há tempo atrás, né, sabe que são orações independentes, né? Por exemplo, entrei, sentei, abri o caderno. Se tu pegar e se tu escreveres aí, entrei, sentei, abri o caderno. Entrei, vírgula, sentei, vírgula, abri o caderno. Tu vais ver que elas são independentes. Se tu anulares a primeira oração, entrei, fica sentei e abri o caderno, né? Tá aí a informação. Se tu anulares a segunda, entrei, abri o caderno. Se tu anulares a terceira, fica entrei e sentei. Também cada uma delas tem seu sentido completo. São 3 orações. E quem é o sujeito dessas orações? Eu, né? Eu entrei, eu sentei, eu abri o caderno, né? Sujeito simples, predicado verbal, né? Mas isso daí é só para fazer vocês lembrarem que futuramente é bom que vocês não percam essa informação, porque você não sabe, esse tipo de assunto de gramática, ele é muito pedido principalmente em concursos públicos ou provas que são feitas para testar a capacidade da pessoa quando você vai atrás de emprego, né? Então, por exemplo, se você fica sabendo que vai ter um concurso público a nível de ensino fundamental ou médio, vai cair isso aí. Eles vão te perguntar sobre essas coisas que você andou vendo no ensino fundamental e médio também, né? Agora, quando chega um teste a nível de ensino superior, né, que você já terminou o ensino fundamental, terminou o ensino médio, e você também fez o seu curso de graduação, de faculdade, fez o seu curso de universidade, né, e você vai tentar um emprego, aí a coisa já fica mais complicada, porque se você chegou a terminar sua faculdade, você tem obrigatoriamente que ter mais conhecimento. Então, o teste que vai ser feito para você já é um teste um pouco mais aprofundado, né? Mas isso daí, como vocês ainda estão no primeiro ano, ainda tem um tempinho aí para chegar até nesse momento, né? Esse daí é o primeiro EJA ainda. Olha, essa parte aí que eu falei para vocês agora, ela foi a parte que foi tratada com vocês no primeiro período, né? Então, essa parte aí, ela mais ou menos que já foi, era um assunto assim que era para vocês relembrar e tudo, né? Aí, já para o segundo período de vocês, nós temos assim a parte de antônimos e sinônimos, né? Divisão silábica, interpretação de texto, né? A essência da literatura, as funções da literatura, né? Aí, essa parte aí de análise textual, essa parte de antônimos e sinônimos, antônimos são as palavras que têm o quê? Significados opostos, né? Alto, baixo, grande, pequeno, né? E vai por aí afora. Já os sinônimos são aquelas palavras que têm sentidos iguais, né? Grande, amplo, né? Por exemplo, né? E outros tantos que tem por aí. Seguindo essa parte aí, que
que foi mostrado para vocês, que chegou aí para vocês, tem a questão também da divisão silábica, né? Divisão silábica, quanto à quantidade de sílabas, como é que dá para classificar as palavras? Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, né? Lembram disso, né? Então, se de repente eu passar um teste para vocês e pergunte assim, só para tirar onda com a cara de vocês, quantas palavras de sílabas aparecem na frase abaixo, né? Aí o que você vai verificar pela sua própria fala, né? Pela sua própria emissão de voz, né? Quais são as palavras que têm duas sílabas, né? Aí se tem uma frase assim, a estrela caiu do céu, aí você vai, a estrela caiu do céu. E aí? Quantas palavras de sílabas tem nessa frase? Né? Facílimo, né? Só lembrando mesmo, só para vocês não esquecerem desses detalhes, né? Aí, gente, não sei se vocês gostam de ler, né? Talvez vocês gostem muito de ler os avisos, as coisas que aparecem nos celulares de vocês, na tela de vocês, né? Mas também não sei se vocês gostam de assistir vídeos, filmes, né? Porque se você gosta de assistir vídeos, ainda tem que ver uma coisa, né? Os vídeos que a gente assiste, muitas vezes, eles são vídeos que os amigos enviam, né? E que não tem assim nada de tão importante, né? Eu até, há um tempo atrás aí, eu trabalhava aí no Conjunto Maguari, né? E estava dando um pouco de problema, porque umas pessoas que eu conhecia insistiam em me mandar vídeos. E o que acontecia com esses vídeos? Só mostravam violência, né? Um motoqueiro que tinha se arrebentado todo, uma pessoa que tinha sido assassinada, né? Essas coisas assim, né? Mas então, mudando um pouco, vamos supor que de repente você assiste de vez em quando uma televisão ainda, né? Essa parte que a gente está comentando com vocês aí, sobre a questão do texto, né? Sobre a questão do texto principalmente, você tem que ver uma coisa. Quando você assiste um programa de televisão, tudo que é mostrado ali, que por mais que lhe pareça muito na base do improviso, é tudo escrito, né? A fala daquelas pessoas, né? Os programas policiais que às vezes a gente assiste na televisão, que eu nem sei se ainda existem, porque faz muito tempo que eu não assisto um programa policial, né? Eles têm um roteiro, esse roteiro é escrito, né? E esse roteiro, além de ser escrito, ele também tem a ver com o momento, quanto tempo cada pessoa vai usar aquilo ali, vai falar o seu assunto, né? Então, as palavras, elas são fundamentais, né? E tudo aquilo ali é gravado, é escrito, e o pessoal segue um roteiro de trabalho em função daquilo, né? Então você vê que escrever um texto vai depender muito daquilo para que ele está sendo escrito, né? Outra coisa que tem também aí, no caso, se vocês assistem ainda televisão, se vocês assistem filmes, por exemplo, né? Você senta para assistir um filme. Aí você olha, tem aquelas cenas todas, dependendo do tipo de filme que você está assistindo, né? Conta uma história, né? Aí o que acontece? Acontece que muitas vezes você não lembra que o filme que você está assistindo, ele foi todo escrito, né? Ele foi todo escrito. Cabe a quem está realizando, quem tá produzindo o filme, por exemplo, né? Organizar os cenários onde aquilo vai passar, né?
E no texto dramático, como é um texto que se torna um filme, também além do diálogo, da situação entre as pessoas, né, tem também a questão da descrição do cenário, aonde é que acontece, aonde que passa, quando passa. Né? Então, por aí você vê que não é uma coisa assim tão simples. Né? Tanto que se você já viu algum vídeo assim referente a entrevistas com atores e tudo mais, ou a eles próprios trabalhando, quando cada personagem que eles vão representar leva eles a ter que decorar textos enormes, né? E não é só o texto que ele tem que decorar, ele tem que saber como é que ele tem que agir em cada situação. Se ele tem que achar graça, se ele tem que ser debochado, se ele tem que ficar aborrecido, né? E a maneira como ele vai entrar naquela cena, como é o andar de uma pessoa aborrecida, como é o andar de uma pessoa alegre. Né? Então, tudo isso aí está escrito no texto, principalmente no texto teatral. Né? Então, tem todas as questões para a gente ver. Né? E aí, quando você vê essa parte que aparece aí sobre a literatura você pode observar que ela é uma coisa que ela te leva para um outro mundo. Né? Mas aí o que é a literatura? A literatura é um texto que é feito para te distrair, para te levar para um outro mundo que não é muitas vezes o teu. Né? Olha, por exemplo, quem de vocês aí tá acompanhando a telenovela que está passando, chamada Império, que está sendo reapresentada? Né? Viram o que eu falei? A telenovela. Normalmente a gente diz assim, vou assistir, tá assistindo novela. Novela, gente, é um tipo de texto. Novela é um tipo de texto. Existem alguns tipos de texto. Por exemplo, existe o tipo de texto chamado conto. Né? O conto, ele tem no máximo 3 páginas. No máximo. Ele tem 3 páginas para te contar uma história. Começo, início e fim. Se tu fores escrever um texto e passar de 3 páginas, tu já não tens mais um conto. Tu já estás começando a escrever uma novela. Se tu conseguires escrever a tua história e chegasse na faixa das 100 páginas, por aí assim, tu já não estás mais escrevendo uma novela. Né? Tu já estás escrevendo um romance. Aí o romance ele não tem limite de páginas. Se tu quiser escrever 1000 páginas, 2000 páginas sobre uma história, contando uma história, fique à vontade. Mas é aquela coisa, né? Quando a gente fala assim, eu vou assistir a novela, você, na verdade, todo mundo está entendendo o que você está falando, né? Que você vai assistir a novela, seja das 6, das 7, das 9, mas estão sabendo que você está na frente da TV assistindo, ou assistindo pelo celular, né? Mas essa expressão ela não é totalmente correta por causa disso, né? Isso que você assiste na televisão chama-se telenovela, né? E pertence ao gênero dramático. Né? Por quê? Porque o gênero dramático é justamente onde se encaixa todos os textos que são feitos para serem representados, como é as telenovelas que a gente assiste. Né? Mas principalmente um outro fato. Né? Você já reparou que conforme você vai assistindo uma telenovela, por exemplo, ou uma minissérie, você acaba se deixando influenciar pelo comportamento dos atores ali? Ou, melhor ainda, dos personagens que os atores representam? Né? Principalmente nas novelas, quando elas são inéditas, que você tem uma noção do que vai acontecer, mas você ainda não assistiu nada, repare que às vezes acontece das pessoas torcerem para que determinado personagem se dê bem, para que outro personagem se dê mal, para que uns vivam, para que outros morram, né? Tanto que tem aquela torcida muitas vezes. Agora, como está tudo repetindo, né, a maioria das telenovelas que está sendo passada aí é tudo repetido, mas
tinha aquela questão, né, antigamente, de você querer saber exatamente o que aconteceu naquele capítulo que de repente você não conseguiu assistir. Mas aí andaram fazendo mais alterações, né? Porque quando você olha nos jornais, né, tem o resumo da novela, o que vai acontecer naquela semana, né? Aí quer dizer, cortou um pouco isso, né? A não ser que você não leia o jornal, a não ser que você nunca tenha assistido, desculpa, nunca tenha assistido aquela obra que está sendo mostrada, né? Mas a novela, o filme, né? As artes dramáticas de um modo geral, as artes escritas, como no caso dos textos, ele tem essa finalidade, né? Ele te tira do teu mundo, né? Seja um mundo bom, seja um mundo não muito bom, seja um mundo péssimo, né? E naquele momento que você está olhando, está assistindo aquilo, que você se deixa envolver, ele te transporta para uma outra realidade, né? Tanto que era muito comum, às vezes, eu estar em determinados lugares e estar passando o capítulo de uma novela, né? E ver as pessoas muitas vezes davam socos no braço da poltrona, se indignavam com os personagens. Por quê? Porque eles saíam do mundo deles e entravam no mundo do personagem, ficavam torcendo para que aquilo que eles estavam desejando acontecesse, né? E como não acontecia, as pessoas se revoltavam, se chateavam com aquilo, né? Então essa daí é uma das questões que é apresentada pelo texto literário, né? Pela literatura de um modo geral, né? É como eu estou dizendo para vocês, né? Quando você começa a assistir um filme ou uma telenovela, você sai do seu mundo, né? Nem que seja um pouquinho, mas você sai. Você sai do seu mundo e nisso que você sai do seu mundo, você acaba entrando naquele outro mundo, né? Aí, por exemplo, se há um filme que você está assistindo e ele se passa, vamos dizer, em Paris, né? Lá está você andando pelas ruas de Paris, a pé ou de carro, né? E aí você começa a ver cenas, e aí muitas vezes você começa a comparar com a sua realidade, né? Então te mostra a diferença de sociedades, né? A sociedade que tu vives e uma outra sociedade que existe, né? Que, como é um filme, geralmente ela é sempre perfeita, ela é sempre boa, né? E aí, se é um filme atual e você vê a maneira de trajar das pessoas, como elas se comportam e tudo mais, você também muitas vezes acaba querendo aquilo para si. Já imaginou? Nós que estamos acostumados com essa nossa realidade, podermos viajar para outro país, ou quem sabe até morar naquele outro país? Porque nos filmes tem aquela questão, né? É tudo tão bonito, é tudo tão perfeito. As coisas acontecem de uma maneira sempre idealizadas, né? A mesma coisa, né? Se é uma cena que te mostra Nova York, enfim, as grandes capitais do mundo ou as grandes cidades do mundo, tu fica querendo ver mais, né? Isso daí altera quando tu olha para tua realidade, para nossa realidade, né? Poxa, por que aqui é assim? Por que não é daquele tipo que tem lá?